Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero continuar no texto que eu falei com você ontem. Eu comecei a falar, tem coisas extraordinárias aqui que eu quero compartilhar com você, mas antes, lembrando, não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que o Senhor está lhe direcionando a compartilhar. Isso com certeza vai fazer bem à pessoa, vai engrandecer o nome do Senhor e com certeza você vai ser útil ao reino de Deus e à vida desta pessoa, de alguma forma. Ontem eu falei quem é como o Senhor, no Salmo 113, no versículo 5, e no versículo 6, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. E comecei a falar que ele levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Está falando aqui do milagre que Deus pode fazer. Interessante que está falando de coisas que seriam impróprias para acontecer normalmente, mas que o poder de Deus pode fazer. E a questão aqui é se eu me faço, ou se eu compreendo que eu sou pequeno diante da imensidão do poder de Deus. Interessante que antes de falar que do pó ele levanta o pequeno, ele contrasta a nossa pequenez com a grandeza de Deus. Diferente de tantas pessoas que gostam de se exaltar, de ter um espírito exacerbado, orgulhoso, soberbo, né? É diferente de alguém que tem um espírito quebrantado, se coloca diante do Senhor como quem compreende ser o Senhor. Como é que você se coloca diante de Deus? Você consegue reconhecer a grandeza de Deus? Consegue igualmente reconhecer a sua pequenez? Ou você inverte isso? Você tem feito Deus pequeno e se elevado? Tome cuidado, porque isso é um prenúncio de ruína. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Ele quis se elevar a Deus. Ele não se manteve no seu patamar, se eu posso dizer assim. Mas o que a palavra diz, e eu quero ir logo ao assunto para a gente ganhar tempo, que do pó ele levanta o pequeno, ou seja, nas camadas mais baixas, ele pega aquela pessoa que é pequena, que está no pó, e levanta aquela pessoa. Então, não tem essa de dizer eu estou no fundo do poço, não tem essa de dizer eu estou jogado, eu estou caído, eu estou no vale. Não tem essa. Se eu creio em Deus como Senhor e Ele é o meu Deus, eu sei que Ele é poderoso, todo-poderoso, o que eu tenho que fazer é compreender isso, adorar ao Senhor. E eu sou pequeno, mas Deus é grande. Então a questão aqui, o foco aqui não é no meu poço, não é no fundo do meu poço, não é no vale, não é a prova. O foco aqui não é esse, o foco aqui é a grandeza de Deus. O foco aqui é celebrar ao Senhor como glorioso, como eterno. Enquanto isso, ou quando isso não acontece, a pessoa está adorando a sua pequenez. Está adorando o seu fundo do poço, porque só está focando isso. Então é uma maneira de ficar só considerando isso. E o problema todo é que às vezes se faz isso para trazer autocomiseração. Então vamos parar com isso, pare com isso. Pare com isso. Isso não vai mudar a sua vida. Ficar dizendo, estou no fundo do poço, estou acabado, querendo provocar comiseração, autocomiseração. Para com isso, olhe para a grandeza de Deus. Deus, que é grande, levanta do pó o pequeno, porque é o pequeno que está no pó. Se um dia foi grande, agora está pequeno porque está no pó. Mas Deus levanta. E do monturo, do lixo, daquilo que é jogado fora, daquilo que está em putrefação, apodrecendo, daquilo que causa nojo a muitas pessoas. Então quem sabe está vivendo isso, é o seu momento. A Bíblia diz que Ele ergue o necessitado do monturo, do lixo. Ele te ergue, se Ele for o seu Deus, se você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida,
Isso vai acontecer. Mas o que? Para o fazer, ele ergue do monturo necessitado. Para quê? Para o fazer assentar com os príncipes. Uma pessoa que está sentada no lixo pensa e olha para os príncipes e vê como se ele estivesse na terra e eles lá em cima, como aquele exemplo que eu dei ontem. Tão distante a circunstância, tão distante a realidade, tão inalcançável. Mas é exatamente assim que Deus faz. Aquilo que para o homem é impossível, diz o texto em Marcos, que é possível para Deus. Então o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Então ele ergue alguém do lixo, que é necessitado por estar lá no monturo, para o fazer assentar com os príncipes. Ele tira a pessoa e põe aqui, porque Deus tem o poder de fazer. Deus não precisa de jeitinho humano. Sabe o que Deus precisa? De fé no seu coração, de crença nele. Eu estou lhe dizendo que Deus te levanta dessa circunstância. E uma pessoa pode morar numa big casa, ter um carro do ano, usar a melhor roupa e se sentir no monturo, se sentir no lixo. Sabia disso? Pode se achar um lixo. Quem sabe é a sua realidade. Você tem tudo que uma pessoa gostaria de ter e luta para ter, mas você não se sente valorizado ou valorizada. Você é uma pessoa que se sente desvalorizada. Isso pode acontecer. Mas o Espírito do Senhor te ergue dessa circunstância, te levanta e faz o seu espírito ficar excelente, como se estivesse sentado entre os príncipes. E agora tem um detalhe nesse versículo que eu acho crucial. Ergue o necessitado do monturo para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Significa que a pessoa faz parte de um povo e que está sendo distinguida, porque nesse povo existem príncipes e existe gente assentada no monturo. Ou seja, aquilo que se apregoa tanto nas políticas dos homens, igualdade social, no mesmo povo tem gente vivendo a qualificação de príncipe e outros vivendo a qualificação de necessitado e está sentado no monturo. E a Bíblia diz no versículo 9, porque eu quero concluir isso aqui, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. O que o texto está dizendo, não supondo, é que Deus remove a sua esterilidade. E que se o médico já disse que você não pode ter filhos, não pode gerar, Deus germina o seu ventre. Deus faz com que você seja alegre mãe de filhos. Perceba o texto, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Você tem vivido uma vida alegre por ter gerado filhos? Ou a realidade sua é que você gerou filhos, mas não está alegre com o que aconteceu, com o resultado disso? A Bíblia está dizendo que Deus faz com que você seja alegre mãe de filhos. Perceba o que estou dizendo. Com certeza está chegando à sua audição. O que a Bíblia está dizendo é que Deus muda a sua realidade, transforma o seu ser quando você o reconhece como Senhor e quando Ele é o seu Deus. Você não precisa pegar o que estou dizendo agora, Deus, olha só o que estou ouvindo, olha só o que a tua palavra... Não. Se considere e se coloque como pequeno para ser levantado do pó. Se considere como alguém necessitado ou necessitada para ser levantado e colocado no lugar que Deus quer colocar. E a glória do Senhor e o poder de Deus triunfará e perpetuará na sua vida. Um grande abraço, Pai do Senhor Jesus.